Conversa aqui, não é? E antes da gente falar do baile funk, proibição aqui em São Paulo, parece que existe uma média de 300 pancadões por fim de semana na cidade, para vocês terem uma ideia. Já a bancada da segurança aqui com o Coronel Telhado, o Coronel Camilo e também o Capitão Conte Lopes vão falar a esse respeito para a gente. Antes eu queria perguntar dessa história do crime organizado do Rio que teria se transferido para São Paulo, já que lá está havendo e continua com sucesso toda essa operação de pacificação. O senhor acredita nisso ou virou uma grande desculpa para tudo que está acontecendo em São Paulo? Para muita gente está falando muita coisa, né? Mas essa possibilidade de ter vindo para cá não é agora, né? Isso foi em 2010. Eu Sim, ainda estava no comando, já se falava isso há 2 anos, estava né? no comando da PM. Hoje a gente não tem notícia disso que tem acontecido e nem sabemos da veracidade disso, né? Certo. O que sabemos é que em Campos do Jordão realmente foram pegos 2 que vieram para cá pela Polícia do Rio. Teve até uma participação pequena da Polícia de São Paulo também nessa prisão, né? Mas eles vieram para cá 2 do Rio. Mas esse, por exemplo... Não que tenham montado um QG dentro da comunidade Paraisópolis. Não, quando começaram as ações, nós fortalecemos todas as entradas do Estado, né? Tanto pelo interior quanto pelo litoral. Imaginávamos naquele momento que poderiam migrar um pouco para o litoral paulista, né? Há alguma notícia de que talvez tenham vindo um ou outro, mas não houve essa migração do que se falou. Não houve. Isso aí, volto a falar para todos, isso foi em 2010. Não temos notícia disso mais recentemente. Essa manchete do Estado de São Paulo, então... Não, eles falam que provavelmente tenha acontecido, inclusive naquela época. Naquela época. Ou seja, o que nós temos aqui, infelizmente, é prata da casa. Então, não precisa se preocupar. Volto a falar para todos, precisa a polícia ter uma pronta resposta, precisamos ser firmes, precisamos de ações pontuais, com planejamento, inteligência e com a participação de todos. A polícia já faz um grande trabalho. Certo. Só para todos terem ideia aí, 120 mil pessoas são presas em flagrante delito no estado de São Paulo. Né? São 16 mil viaturas, 23 helicópteros, Águia, né? Muitos policiais fazendo aí operações, inclusive até com entradas adicionais, como a Operação Delegada na capital, que acaba trazendo mais policiais para a rua. Ou seja, a ação precisa continuar agora muito focada, com muita inteligência, né? Pegando esses pontos onde pode haver um problema mais sério. Né? Volto a falar, afirmo isso com muita propriedade, não temos situações descontroladas como tínhamos que precisavam ser pacificadas. Certo. Tanto é que esse termo pacificação em São Paulo não se usa. Na realidade, a UPP o que foi levado de São Paulo, da polícia comunitária, né? Inclusive vieram oficiais de lá estudar naquela época aqui e montaram a UPP lá. Qual a diferença? Lá se usa um grande poderio bélico para se fazer isso. Né? Aqui não, a polícia comunitária, trabalhando com o cidadão, deu um bom resultado. Vejam exemplos de Jardim Ângela, Elisa Maria, outros onde a intervenção policial, trabalhando em conjunto com a comunidade, trouxe segurança. Então, pode ter havido um outro que tenha vindo do Rio de Janeiro para cá? Sem sombra de dúvida. Pode ter acontecido de um daqui também ter ido para lá? Isso é plenamente factível. O que a gente não pode dizer assim, falar, olha, houve uma migração de lá para cá, isso não houve. Podem ficar tranquilo que não. Não temos esta notícia de que isso tenha acontecido. Certo. Tá? O Coronel Telhada, é assim, a polícia faz a parte dela, como a gente tem visto, a justiça solta em função de toda a nossa legislação. Mas e a retaguarda também, o equipamento da polícia militar, que a gente estava falando. Um jornal outro dia disse que vai ter rodízio agora de colete à prova de balas, que os bandidos são muito mais bem armados, né, com armas muito mais potentes e modernas do que a própria polícia militar. Os carros não são blindados da polícia. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Olha, isso não procede. O que acontece é o seguinte, nós temos o principal problema que eu vejo em toda a nossa segurança hoje é a legislação. Tá. Temos que mudar a legislação. Não é falta de equipamento. Equipamento, nós nunca tivemos com tanto equipamento que nós temos. O policial hoje ele tem uma arma, ele se forma na escola de soldado, ele ganha uma pistola .40 e um colete. Fuzis, metralhadoras, calibre 12, as viaturas são de ótima qualidade. Todos hoje têm colete, não vai ter esse rodízio de colete? Não, isso não existe. Deixa eu só dar uma explicação aí do que pode ter acontecido, viu, Telhada? O que aconteceu pode ter sido um problema de licitação. Em 2011, cada policial recebeu realmente um colete como carga individual. Só para que todos entendam, é dele. Ele só devolve depois de 5 anos para trocar porque perde a validade. Claro. A pistola também é carga individual, como o Telhada falou. Cada um recebe o seu armamento e a pistola tem um grande poder de fogo.
ela tem só para ter uma ideia, ela tem 15 cartuchos já no primeiro carregador e tem mais 2 carregadores. Então o policial sai para a rua com 45 possíveis projéteis aí para disparo. E isso é tudo individual dele, né? O que pode ter acontecido nesse caso dos coletes, que os jornais têm noticiado, é algum problema de licitação, né? Algum atraso ali na hora de fazer a compra do equipamento, ou uma recusa. Só para entender, o colete, toda vez que vem um novo colete, ele é testado, inclusive nós damos lá 10 tiros no próprio colete, um em cima do outro, porque ele tem que resistir. Se ele não resistir, o lote todo é recusado. E aí demora um pouquinho para fazer a nova aquisição. Mas acredito que o nosso comandante está tomando providência. Me permita uma parte só. Eu tenho muita preocupação com essas notícias, porque o que acontece é o seguinte, nós estamos com um problema sério em São Paulo. Nós estamos com uma crise muito séria. Mas precisa tomar muito cuidado para noticiar essas coisas, porque você cria um clima de terror pior do que já está. Por exemplo, na reportagem falou que São Paulo está em total insegurança. Não é assim. Nós temos um problema muito sério, mas não é insegurança. Nós temos a PM trabalhando firme, diariamente, milhares de ocorrências sendo atendidas. Mas a nossa sensação é essa. Sim, a sensação é uma sensação, eu falei, é uma crise muito séria. Nós temos que combater essa crise. Certo. E quando se fala também que... A imprensa só está retratando. O pessoal do Rio de Janeiro vindo... Nós sempre tivemos um problema com outros estados, né, Conte? Tempo de tenente, a gente prendia sempre por causa do Rio de Janeiro aqui. Não o pessoal vai migrando, exato, né? Quando teve aquele roubo do Banco Central lá no Nordeste, eram bandidos de São Paulo que estavam lá. Então, isso acontece realmente. Agora, falar que as facções do Rio estão se instalando aqui, isso cria um clima de mais insegurança e não é realidade isso. Isso é mentira. Entendi. Isso é mentira. Não é realidade. Então, precisa tomar muito cuidado com o que a gente lê e com o que se publica. Porque a situação está difícil? Está muito difícil. Mas nós vamos tornar a situação mais complicada ainda. Porque a gente está criando um sistema tal de descontrole que vai ficar mais complicado ainda. Vamos só dar uma noção para que todos tenham do que é a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil. A Polícia Militar são 100 mil homens e mulheres bem treinados, 2 anos de escola, o sargento mais 1 ano, o oficial 4 anos. É um pessoal muito bem preparado para enfrentar o crime. Ele tem uma educação continuada forte. Uma vez por ano ele vem para a sala de aula de novo, dá mais 100, 150 tiros, ou seja, ele está bem preparado. Se ele der um disparo, o Estado repõe. Se a pistola for apreendida no distrito, o Estado repõe. Ou seja, são 100 mil homens e mulheres, quase 15 mil viaturas, 23 helicópteros, 5 aviões, são 450 cães, 426 embarcações. A gente não tem essa ideia. Ou seja, é uma estrutura fantástica à disposição. E os resultados são bons. Só para que todos entendam, são 120 mil pessoas presas em flagrantes. E aí eu faço um pedido a quem estiver nos assistindo. Entenda o trabalho da polícia. A abordagem policial é o principal trabalho da polícia. Nós abordamos, a Polícia Militar aborda no estado de São Paulo, 25 mil pessoas por dia. Por dia, são 9 milhões de pessoas abordadas por ano. É aí que pega droga, que pega arma. São recuperadas, tiradas de circulação, 13 a 15 mil armas por ano em São Paulo. 40 toneladas de drogas são apreendidas. Ou seja, o trabalho é fantástico dessa grande família policial militar, que posso chamar assim, no estado todo. Além disso, temos a Polícia Civil, muito bem equipada também, com os melhores equipamentos para inteligência, sistemas inteligentes que se conversam. A Polícia Civil acessa o Fotocrim, que é um sistema da Polícia Militar com a base fotográfica dos criminosos. A Polícia Militar acessa o Infocrim, que são os BOs da Civil. E a Polícia Científica, nossa, com 3.500, 4.000 homens, eu não tenho muita certeza, nós temos os melhores equipamentos no mundo. Não deixamos a desejar para nenhum CSI da vida. Ou seja, estamos muito bem preparados. Essa estrutura está à disposição. Por isso que eu falo com muita propriedade que nós estamos preparados para enfrentar isso. O que nós precisamos, talvez, é um alinhamento de como fazer. E a imprensa, volto a falar, ela é um papel importante mostrar o que está acontecendo. Nós usamos as informações da imprensa. Quando liga o 90, por isso que é importante ligar o 90, cada vez que liga o 90 é um pontinho lá no mapa para a gente distribuir viatura e efetivo. Cada vez que registra no boletim de ocorrência, cada vez que faz uma denúncia para o Disque Denúncia, cada vez que a reportagem publica alguma coisa, tudo isso faz parte do planejamento da polícia. Então, a estrutura é grande, a polícia, essa coisa de colete, volto a falar, é momentâneo. Talvez tenha sido lá um descompasso no comando atual, porque isso não acontecia. Até 2011 aí não faltou colete para ninguém. Às vezes nem é culpa do comando, Camilo? Às vezes é alguma coisinha lá, uma licitação, alguma coisa assim. Administrativo. Alguma forma Quer dizer, lá a gente tem estrutura,
todo o preparo, os recursos. O que atrapalha, então, de fato, Os é bandidos. a legislação. Precisa combinar com os bandidos. Não, olha, a legislação... Os bandidos estão ganhando de nós, né? Precisa combinar com os bandidos. Porque, na verdade, é isso. O Coronel Camilo foi um grande comandante. Um dos melhores da Polícia Militar. Realmente fez um bom trabalho. A equipe foi Tanto boa, é que não é o depois o Coronel comandante. Telhado da Rota foi um grande comandante. Só o que Telhado hoje a gente representa o povo de São Paulo. Claro. Hoje eu tenho que cobrar aqui do Kassab, como vou cobrar do Haddad, tenho que cobrar do governador, da Dilma. Eu fui eleito pelo povo de São Paulo, para vereador. Então eu tenho que cobrar que o meu cidadão, é ele que fala. Não adianta eu falar que está uma maravilha, mas se não está uma maravilha, meu Deus do céu. Mataram a Marta, alguém prendeu quem matou a Marta? Mataram o sargento, alguém prendeu quem matou o sargento? Mataram o Juarez, que é o agente que foi preso que saiu ali, alguém prendeu? Então está faltando isso, é movimento. Nós precisamos, o governador do estado precisa acordar e falar, vamos para a rua, polícia, vamos dar proteção para o povo. Nós temos pessoa aqui nessa sala que a semana passada teve que se aterrorizou quando chegou um cara do PC e falou, você não sai de casa hoje. A pessoa teve que buscar o filho e foi apavorado. Então isso é verdade, é realidade. Nós temos que passar essa realidade. O toque de recolher existe. Mas lógico que existe. Para quem mora na periferia, eu fui em vários locais, os caras não queriam deixar eu entrar. Eu fui no Itaim Paulista com o Russomano na campanha, fizeram o pessoal sair correndo de lá. Eu não saí, mas a equipe saiu. O P mandou sair, o P mandou sair. Falei, o quê? O PT? Não, o PCC. Agora, a hora que chegou para as mulheres que trabalham com ele, o pessoal da imprensa, e o próprio candidato, todo mundo se assustou. Não ficou 5 minutos na praça. Quer dizer, tem lugares em São Paulo que a polícia não entra e o bandido entra. Jardim Damasceno, né? A funerária. Agora, a rota, é lógico, a rota é de qualquer lugar mesmo. E não estou criticando aqui, é bom colocar força tática, eu acho que é bom. O pessoal faz um bom trabalho. Só que você tem que usar, da mesma forma que você usa a rota. Não dá para ficar só usando a rota. Não dá para pôr o Robinho para jogar no gol, na linha de back. Ele tem que fazer a posição dele, fazer os gols que chegam para ele. Então, todo mundo tem que jogar. Cabe ao governador, cabe às autoridades. Cabe ao secretário de Segurança Pública. Como é que pode, no presídio de São Paulo, se o diretor quiser, o secretário falar, como é que ele consegue colocar o Piauí na rua? Se foi ele que colocou. Um cara que era condenado por um monte de coisa, chegou no presídio e é condenado por morte de policiais, ficou 10 dias no presídio Pacaembu e alguém assina um documento que ele era boa pessoa, que ele tinha bons antecedentes, e o cara sai para a rua para matar a gente. Então a gente precisa de solução. Eu não falo mais em meu nome. Eu estive na rota em 83, saí de lá. Faz 30 anos, o CTS ano passado. Então hoje a gente tem que falar da pessoa que votou na gente e que realmente quer uma concordo com o Conte, mas eu discordo em parte. Porque é o seguinte, eu concordo que nós temos que falar em nome dos eleitores, mas nós não podemos também deixar bem clara a atitude da Polícia Militar e do Estado com relação a isso, porque não é só culpa do Estado da Polícia Militar. A Polícia Militar e o Estado têm feito a parte, pelo menos a nossa legislação. É que eu estou falando, o que o governador vai descer e falar, gente, vamos tomar providência. Vamos tomar providência e vai cobrar em Brasília. Conte, o você é oficial da polícia. Você é oficial da polícia, você sabe que não é assim, Conte. O que é isso? Nós temos que seguir a lei, por mais que a gente não goste e a gente queira tomar a polícia na rua. Por que a rota faz e o resto não faz? Mas, então? Conte, você sabe... Cadê a Polícia Porque Civil? o soldado que está na errada Cadê os grandes delegados da Polícia Civil? mas cada um... Brigou com o secretário e não vai para a rua? Mas entenda uma coisa... Brigou com o secretário afastou? Eu concordo em parte. A rota chega numa ocorrência em 4 homens, com fuzil, com metralhadora, é uma atitude. O soldado da RP com 2 homens é complicado. Você sabe, você foi soldado de rádio patrulha. Eu fui de rádio patrulha e você sabe que os tempos mudaram, mas quando você... Só quando você tem a força, você sabe que a partir da Constituição de 88, exatamente, tirou toda a força da polícia. A polícia tem que dar força para o policial trabalhar. Exatamente. Então mas cabe ao governador sair dentro e mandar fazer. O que aconteceu ao longo desses anos? A polícia ficou sem força, por culpa dessa legislação arcaica e benévola para vagabundo. Então nós temos que mudar isso aí. Não é a Polícia Militar que vai resolver esse assunto. Não é a Polícia Militar, Civil, Ministério Público, Poder Judiciário. Estou falando isso tudo. Sim, é uma somatória. Isso tudo é uma somatória, principalmente o São Paulo, ele tem que agir. Não adianta ele falar que está tudo bem, o secretário falar que está tudo bem, e você está morrendo na rua. A Marta, coitada, morrendo na filha, está lá o enterro da menina. Mas ninguém está falando que está tudo bem. Na filha de 11 anos. Nós somos as próximas vítimas e sabemos que não está tudo bem. Então, por isso mesmo não tem que cobrar. Agora se você não fala nada também, ok, foi mais um. Não, mas não é assim também. O que é isso? Precisa cuidado com a gente. Cuidado não, 90 policiais mortos. Nunca aconteceu isso no mundo. Não aconteceu no mundo. Alckmin, nunca aconteceu isso no mundo, matar 90 policiais na nossa barba. E ninguém fazer nada. Prendemos 160, cadê os 160 que prenderam? Eu também perdi 500. Aí pode falar. Vamos falar. Eu acho que é a realidade. Temos que falar a verdade e cobrar, ué. Pelo amor de Deus, está feia a coisa. Só para concluir, Coronel Camilo, vamos para a guerra, guerra de guerrilha. E na guerra de guerrilha tem que ir para a guerra de guerrilha. Tem que ir, você sabe do Telhado, você conhece.
Quem sabe guerrear sabe Sei, guerrear. Conte, mas Se pôr quem sabe guerrear, não fica como é que Eu tá. sei, É Conte. que fica travando quem sabe guerrear. Mas temos que mudar Vai pra a legislação. corregedoria, prende polícia. 3 polícias da rota em cana lá, que o próprio 8, corregedor... 8. Ou então, 8. quer combater o crime. Mas em vez de ir lá proteger o policial, essa tá mandando legislação enfia na arcaica, cadeia. velho. Pelo amor de Deus. Enquanto não mudar essa Que é legislação, isso? nós não vamos poder fazer nada. Agora da HPP enfiando na cadeia. Tudo na cadeia. Eu trabalhei comandando 33 É, por anos, isso mesmo. terminando a rota aqui, e todo mundo me criticando e a legislação querendo me arrebentar. Por quê? Porque você é obrigado a tomar uma atitude, muitas vezes, uma atitude ríspida, porque a legislação te prejudica para trabalhar. A legislação facilita o bandido. Então eu concordo com o Conte, que tem que pôr cabeça, tem que pegar, mas não é assim. O soldado que vai responder isso lá embaixo. Não é assim. Melhor responder vivo do que morto. Eu sei disso, A mas Marta é muito não vai ruim. responder mesmo. Mas não é assim. A Não é Marta assim. não vai. Bom, daqui a pouquinho o Coronel Camilo dá a opinião dele em relação a esse debate travado aqui com o Camilo Capitão é mais Conte Lopes e o Coronel Telhada. Camilo, E a gente vem para falar de baile funk, porque eles têm uma ideia de proibir os bailes funk e já já eles vão explicar o porquê, tá?